Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Reginaldo Silva, estou aqui em mais um Pod Síndico na Estrada, diretamente do Jornada Porter São Paulo, um evento maravilhoso que está trazendo muitas novidades para o mercado condominial e nós do Pod Síndico não poderíamos estar de fora, né, de todo esse evento, inclusive a própria associação também apoiando todo o evento e trazendo aqui grandes personalidades, embaixadores Porter, que estão aí espalhados por todo o Brasil, levando muito conteúdo a todos do mercado condominial. E hoje, aqui com vocês, tem uma novidade que eu consegui reunir duas feras do mercado condominial. Uma aqui da nossa capital de São Paulo e uma lá do interior de São Paulo, né? Diretamente de Ribeirão Preto, trazendo ela aqui mais uma vez, que já participou do Pod Síndico. O outro já participou várias vezes do Pod Síndico, né? Inclusive palestrando nos eventos, estando com a gente aí em várias ações que a Abrasconde vem realizando em toda a sua existência, né? Então, gostaria de convidar aqui para vocês, no nosso Pod Síndico especial, Pod Síndico na Estrada, Márcia Mafra e Aldo Bussoletti, grandes personalidades do mercado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Obrigada pelo convite, obrigada pela disponibilidade do tempo de vocês. É muito bom estar presente com várias celebridades, né? E obrigada por estar com vocês. Isso aí, Aldão. Obrigado, Reginaldo. Obrigado mais por fazer dupla aqui. Muito legal estar aqui no evento da Porter. Muito bacana de novo estar aqui com você. É um prazer. Quando eu não estou aqui, eu estou prestigiando de casa assistindo vocês. Isso é muito legal. Obrigado. E o Aldo, pessoal, o Aldo ele participa mesmo. Toda terça-feira às 19 horas, Aldão tá lá com a gente participando, contribuindo com seu conhecimento, deixando umas perguntas pertinentes, onde os nossos convidados ficam até, né, felizes em estar respondendo, uma grande personalidade como a de Aldo Bussoletti, né? Uma grande referência para nós do mercado condominial. Então, para nós é uma honra contar com vocês aqui, viu? Obrigado. Vamos Obrigada. falar hoje de um tema bem polêmico dentro dos condomínios. Qual tema não é polêmico, né, pessoal, dentro de condomínio, né? Vocês já viram algum tema não ser polêmico dentro de condomínio? Todos. E normalmente quando se fala em condomínio, todo mundo se arrepia, né? Exatamente, né? E vamos falar sobre vistoria nos apartamentos. O que o síndico pode ou não pode fazer? É quase um podcast, né? Pode ou não pode? Né? Vamos lançar um quadro desse, hein, Aldo? Pode Vamos ou não lá, pode, a gente responde. né? Mas antes disso, eu queria que vocês... Aldo já é de casa, todo mundo conhece, mas às vezes tem síndicos que estão assistindo pela primeira vez e não sabem quem é Aldo Bussoletti ainda. Então se apresenta para o nosso público e fala um pouquinho sobre a sua carreira, Aldão. Bom, vamos lá. Aldo Bussoletti é um cara que começou na sindicatura em 1996. 97 já era profissional, só que recebia como RPA. E em 99 eu me considero síndico profissional porque eu fiz a minha primeira nota fiscal como síndico profissional. E de lá para cá não parei. Então vai se fazer 30 anos que o Aldo Bussoletti está nisso. É um cara que está na ativa, está trabalhando, está buscando e tentando fazer o melhor para os condomínios. Então esse é Aldo Bussoletti, tá? O cara que está sempre à frente do seu tempo. Show de bola. Marcinha, e você, minha querida? E eu sou a bebê da casa, né? Eu vim aqui para me inspirar nessas celebridades aqui, então gratidão. A Márcia, ela entrou na sindicatura por necessidade, né? Eu participei de uma assembleia polêmica, recuei e falei, deixa eu participar para que não tenha prejuízo. Foi assim que eu acabei entrando na sindicatura e eu percebi o quanto é vasto esse mercado, quantas potencialidades tem, e aí como eu já venho do mercado financeiro, então eu falei, não, por que não contribuir? Então eu comecei como síndica moradora, né, há 11 anos atrás, e hoje eu atendo Bebedouro, Ribeirão, Rifaina, Tambaú, no interior de São Paulo, e me inspiro, né, nessas personalidades aqui. Gosto muito de estudar, sou professora de MBA, FAAP, Robertini Achique, isso, dou mentoria também, então um pouquinho de cada coisa. E a minha empresa chama Mafra Gestão Integrada. Que legal, show de bola. Mulherada vai dominar o mundo, hein, Aldo? Vai. Não porque a Márcia está do meu lado, mas porque a gente trabalha com mulheres
E a gente vê que a mulherada, né, Reginaldo, que você fala, hoje estão muito mais aptas e muito mais à frente na questão da sindicatura. De saber lidar com pessoas, saber lidar com situações. Às vezes o homem não tem a mesma paciência, não tem o mesmo jeito mas que a mulherada está bem à frente, tá. Isso com certeza. Ô Aldo, eu vou até implementar um pouquinho, eu concordo com você, a Mafra hoje, ela tem 80% do quadro de mulheres, né? Então, olha só, né, dos nossos empreendimentos, a maioria das gerentes, das gestoras são mulheres. E o que eu quero destacar duas coisas aqui para as mulheres que se inspiram, que quer melhorar um pouquinho o desempenho. Eu acredito muito na profissionalização, o quanto é importante buscar mentoria, buscar cursos e, acima de tudo, desenvolver a inteligência emocional. Porque, como o Aldo disse, a profissionalização ela é ótima, ajuda muito. Só que o detalhe está sendo hoje na inteligência emocional. A gente precisa tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, né? Então, isso, a mulher, ela tem um carinho, ela realmente é mãe, né? Ela quer entregar, ela quer cuidar. Então, eu acho que isso contribui muito para essa evidência das mulheres na sindicatura. Perfeito, show de bola. É isso mesmo, é isso mesmo. Você vê? Domina. E ela falou que tava tímida, né? Ela falou que sou tímida. Tem um problema Mas com o ainda bem microfone. que ela é tímida, Ainda hein? bem. Mas assim, né? Entrando até no tema, né? Sobre vistorias, né? Hoje, um dos temas mais que gera aí conflito dentro dos condomínios é a questão da vistoria, né? Principalmente em prédios de implantação, né? Aqueles moradores querem fazer arte lá dentro das unidades, né? Querem mudar tudo, né? Como que vocês tratam isso no dia a dia de vocês, né? Como que vocês têm essa facilidade já de ter essa visão além do alcance, vamos dizer assim, como já dizia o Thundercats, né? Não é do seu tempo, né? Não, nem sei quem é. Olha, Como assim, você faz isso? eu sou especialista em implantação de empreendimentos novos, né? Então, quando você fala de empreendimentos novos, o que é importante? O síndico, ele precisa pegar o memorial da entrega do empreendimento, mais o material de marketing e checar quais são os itens que ele está prometendo nas áreas comuns, né? Por quê? Porque às vezes o pessoal cria uma expectativa, né? E não tem como exigir da construtora aquilo que ela não combinou, tá? Por quê? Porque o material de marketing fala muito sobre os itens, né? Só que a maioria é imagem ilustrativa. Então, para que o síndico ele consiga checar realmente o que foi combinado, precisa pegar o memorial e checar item a item na hora dessa entrega. E aí, depois tem a segunda parte da entrega, que é você testar os equipamentos, né? Então, testar os equipamentos da academia, testar o gerador, testar os equipamentos, motores, né? Fazer funcionar, porque essa primeira vertente, quando você recebe, normalmente você assina um termo, né? Que você está recebendo o empreendimento. Então, essa primeira parte, ela é fundamental, essa vistoria técnica. Eu costumo registrar com fotos, convido os conselheiros, subsíndicos, porque aí é uma vistoria compartilhada. E eu acho que isso é muito importante, os proprietários precisam aprender a acompanhar isso de perto, né? E aí eu deixo os detalhes para daqui a pouco, que tem mais assuntos sobre entrega. Você, Aldo, na sua visão, né? Onde que termina o direito de propriedade do condômino e onde começa o dever do síndico? Né? Bom, vamos lá, Reginaldo. Pelo que você está falando, hoje, por coincidência, eu tive que adentrar uma unidade e interferir e também interditar uma obra. Eu acredito que o condômino dentro da sua unidade ele é soberano, desde que ele não prejudique o direito alheio ou o direito dos seus vizinhos. Você, quando compra um apartamento, você compra uma sociedade com outras pessoas. Então, onde acaba o seu direito, começa o direito do outro e vice-versa. Então, na questão de ir em apartamentos, vistoriar, há um tempo atrás eu via com uma certa resiliência, eu tinha um pouco de medo quanto a isso. Hoje já não, porque hoje
As pessoas, infelizmente, elas têm uma outra mentalidade que tudo podem. E não funciona desse jeito. O síndico, ele tem total liberdade, ele tem total prioridade de, se ele achar que está havendo um problema numa unidade, ele ir na unidade e pedir aquela vistoria naquela unidade. Se a pessoa negar isso, ele pode, junto ao advogado, buscar esse direito e entrar naquela unidade para verificar. Perfeito. É como eu falei, eu tenho um prédio que eu estou instalando, né, construção estrutural, e a pessoa achou que podia abrir fendas na parede para colocar o registro. Sim. Nós fomos lá, o pedreiro não quis deixar eu entrar, eu usei os meus direitos como síndico, abrimos a porta, vimos o que estava sendo mal feito, pedimos para aqueles pedreiros que retirassem as suas coisas de lá e interditamos a sua unidade. Esse é um exemplo. Mas existe exemplo de pessoas que têm animais dentro das suas unidades, não tratam esses animais, causam sujeira, causam cheiro e uma série de outras coisas. E o síndico tem sim a liberdade e a obrigação de verificar essas questões, Reginaldo. Importante, né? Eu vou até aproveitar a fala do Aldo. O que a gente tenta fazer? O que a gente tenta fazer na implantação? O primeiro passo, quando a gente recebe essas áreas comuns, a gente cria um manual, tá? Um manual que instrui como ele pode fazer uma manutenção no apartamento, como ele pode fazer uma reforma, como ele deve instalar o ar-condicionado, como ele deve mexer na infraestrutura, o quanto de capacidade essa área tem elétrica, né, para o manuseio. E nesse manual ele já recebe, logo que ele entra no empreendimento. Então, quando ele chega e fala assim, o síndico não vai entrar, o síndico não pode fazer essa intervenção, eu falo, olha, tá lá no seu manual, ele precisa ler, né, porque às vezes as pessoas não leem, e aí automaticamente a gente consegue sim proibir que ele não continue essa reforma. Por quê? Porque ele pode impactar no prédio, ele pode impactar no seu vizinho, ele pode impactar em várias áreas. Sim. E depreciar o metro quadrado, né? Então é muito arriscado. Exatamente. E aí eu te pergunto, Aldo, do ponto de vista jurídico, qual que é o fundamento legal que pode autorizar ou proibir o síndico a adentrar dentro de uma unidade? Reginaldo, dentro do Código Civil, eu não vou lembrar qual o parágrafo, qual a lei, eu não me lembro, mas no Código Civil, esse direito é dado ao síndico, tá? Então, se você for buscar junto ao Código Civil, ele é dado. E em muitas convenções também está escrito e é explícito, tá? Então, a própria lei, ela já condiciona isso a você fazer esse tipo de vistoria. Então, não precisa buscar muitos artifícios, não. Até porque você está ali diante de uma... defendendo o direito de uma coletividade, né? Exato. Tem razão. Você é eleito por uma coletividade para tomar conta, coordenar e fazer o melhor possível dentro daquilo lá. Então, é sua obrigação manter as unidades sempre perfeitas. Sim. E também, eu queria só acrescentar que, assim... Como é que essa pessoa ela entra com a reforma, né, dentro do apartamento? O primeiro passo, ela passa pela portaria, né? Se ela passa na portaria e ela já traz vestígios, né, na área de entrada de prestadores de serviço, você já percebe o quanto de sujeira, de lixo ele está levando para fora. Porque aí você tem noção da quantidade. A portaria, ela precisa avisar o zelador, entendeu? E o zelador, ele precisa ser instruído o quanto é importante ele estar atuante, de olho em tudo que está acontecendo, qual é o andar que está tendo obra, que tipo de obra está tendo no andar. Não é nem só para a limpeza das áreas comuns e do elevador, sim, e sim para que ele tenha uma ação preventiva antes de acontecer o que o Aldo teve que fazer, ir lá e interromper, né? Então, tem um fluxo antes que a gente pode prevenir. Entendi. E nessa questão de comunicação, né? Estratégia de comunicação. Como que você vê na prática o que é mais importante? O como fazer ou o que fazer? Como que você vê isso?
Bom, na minha opinião, como síndica profissional hoje, eu percebo que muitas pessoas, por complementação de renda, por modismo, querem ser síndicos, né? E não lê sobre as responsabilidades desse síndico e nem a prática, né? A competência adequada para gerir um empreendimento. E é um patrimônio de milhões, né? Não é um patrimônio pequeno normalmente, né? Então, o que precisa fazer? O que fazer é fácil. Se você colocar lá no chat GPT e falar o que o síndico faz, tá tranquilo. Você pode colocar no seu currículo, você pode contar para todo mundo que você já é síndico profissional, entendeu? Porque o que limita é 18 anos, então todo mundo pode ser síndico profissional, né? Exato. Só que aí o que a gente precisa atender? O como, né? Como que eu vou gerir esse empreendimento? Será que eu estou pronto para capacitar pessoas? Será que eu estou instruindo os prestadores de serviço para ter zelo na operação? Será que a construtora está de olho na gestão? Será que o fluxo financeiro está adequado para tudo que está sendo prometido? Será que está tendo nota fiscal? Então, são várias entrelinhas que a maioria das pessoas esquecem de checar. E aí, a capivara do síndico também tem que checar, né? Então, lembra sempre, né? Então, o como, para mim, ele é muito relevante para qualquer patrimônio, né? Qualquer patrimônio. E hoje, como tá a questão do assédio moral, assédio sexual, ele está muito em evidência, as pessoas estão intolerantes, estão imediatistas. Então, se você não tomar cuidado com como, é certeza que em menos de 6 meses, processo. É isso, Aldo? É isso aí. Uma coisa que foi falada, né, nessa questão que você está perguntando, e a Márcia colocou, hoje em dia, infelizmente, né, comunicação, como cuidar disso, como fazer... Cada um tem uma maneira de se comunicar, cada uma tem uma maneira de fazer e querer fazer, né? E muitas pessoas vão buscar hoje no IA os seus recursos. O que eu falo que é importante, que o IA nunca é 100%, seja ele pelo chat GPT, seja ele por qualquer outro caminho. Mas o que nós, profissionais dessa área, temos que saber é que tudo que é colocado é a inteligência de desenvolver. Eu acredito que a maioria das pessoas que têm conhecimento sabe que o tomate é uma fruta, mas que o tomate sendo fruta, ele não deve ser colocado na salada de frutas, tá? Para você ver qual é o diferencial, como é fazer a coisa acontecer, né? Que não é simplesmente você achar que sabe e ser aquilo, mas como conduzir, como fazer, ter conhecimento na condução, e isso é um desenvolvimento que depende de cada pessoa. Isso é um desenvolvimento que cada pessoa tem que ter, cada pessoa tem que estudar para isso, cada pessoa tem que buscar o seu conhecimento para depois desenvolver. E com isso é que você traz a comunicação, as situações preventivas, situações preditivas e nunca depois do que aconteceu. Então é muito importante essa situação para que todos tenham o devido conhecimento. Porque hoje você buscar conhecimento é muito fácil. Qualquer rede social, qualquer lugar te traz o conhecimento. Há pouco eu estava fazendo uma mentoria, a pessoa perguntou para mim: poxa, Aldo, que legal isso que você está explicando e tal. Como é que você fez? Olha, eu tive que batalhar, eu tive que fazer na rata. Buscar, mas hoje está tudo na mão. É só querer aprender, é só querer fazer. Mas faça o seu melhor, busque o que é melhor. Saiba o que é e como aplicar. É isso que eu vejo, Reginaldo. Perfeito, perfeito. Vou agora fazer uma pergunta para ambos, tá? Inclusive usando aqui uma situação prática, ok? Então vamos lá. Vamos pensar em 2 cenários. Primeiro cenário: suspeita de vazamento oculto que afeta outros andares. Primeiro cenário. Segundo cenário agora: reforma que ultrapassa o horário permitido. Ok? Os 2 cenários. Então agora vai a pergunta: em qual dessas situações a entrada forçada é mais defensável? Existe uma hierarquia de gravidade que justifique essa entrada, ou qualquer uma delas poderia ser
facilmente deliberada aí pelo síndico? Bom, vamos lá, vamos começar por mim. Tudo bem. Então, eu vejo que as duas situações, tá? Ou qualquer situação, ela se torna crítica, tá? Uma reforma que ultrapassa horário, tá? Ela é uma situação crítica, você tem que avisar e você tem que fazer com que para. É uma situação crítica? É. Se você for ver um vazamento oculto que você não sabe o que é, também é uma situação crítica. Só que pontos totalmente adversos. Uma você sabe o causador, sabe de quem é e como que é. É mais fácil a atuação. A outra atuação é mais difícil. Como você vai conduzir a ação mais difícil? Esse é o ponto. Quando é esse o ponto, você tem que entrar na unidade, conversar com a pessoa e usar o termo de conhecimento para que ela deixe fazer a investigação, nesse caso, junto à unidade. Então, são situações diferentes, ambas são críticas, como assim? Que eu calculo, no meu ver, todas as situações dentro de uma unidade são críticas. É como você vai agir, como você vai definir aquilo. É esse o meu ponto de vista. Perfeito. Marcinha? Ele arrasou, então eu acho que eu nem vou Fica comentar difícil, fundo. né? Responder depois do Aldo, né? São anos de experiência, né? Então um dia eu chego lá. Assim, o que que eu penso, o que que eu recomendo hoje, né? Eu acho que o Aldo deu uma aula sobre o assunto, eu vou só complementar. Eu acredito que, como hoje todo mundo consegue ter informação, né, privilegiada e tudo mais, eu acredito que o melhor cenário é entender as particularidades, é entrar um pouquinho mais a fundo, porque se você genericamente colocar elas na mesma panela, entendeu? O que que vai acontecer? Você vai mandar parar, você vai intervir e é o trivial realmente. Só que, por exemplo, se a pessoa estiver fora de horário e aí ela não estiver fazendo barulho e ela tá usando a área para limpeza, para organização, para preparar o ambiente para o outro momento, o outro dia, você talvez pode ser um pouquinho flexível ao ponto de ajudar a pessoa, entendeu? Não ser 8 e 80. Você precisa ter bom senso na condução. Agora, quando se trata de água, a água pode ir no elevador, pode piorar a situação, pode intervir em vários vazamentos. Então, por exemplo, eu tive um problema numa cadeira de dentista que ela estava no 13º andar. Foi avisado que estava ruim, a gente avisou o proprietário, notificou o proprietário que existia chance de piorar. Ele entendeu, chamou o especialista dele, só que o especialista não era tão especialista. E adivinha o que aconteceu? Do 13º até o térreo, alagou todas as unidades. Entendeu? Então, assim, por mais que você oriente, por mais que você acompanhe, cada caso é um caso. Sim. O que acontece? O proprietário, ele assumiu o risco. Por quê? Porque ele foi orientado, ele fez a correção, só que a correção não foi devida e na noite vazou tudo. Aí vazou, né? Exatamente. Bom, gente, estamos chegando aí quase ao final do nosso programa. A você que está aí nos assistindo, né? Tá gostando desse bate-papo? Curta, deixa o joinha aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal, é importante você se inscrever para que mais pessoas atinjam, conheçam, compartilhem todo esse conteúdo, né? Para que mais pessoas consigam visualizar, entender o que é morar em condomínio, é importantíssimo, pessoal. Então, curta, comente, compartilhe todo esse conteúdo do Pod Síndico na Estrada. Gostaria que vocês falassem para mim o que é ser embaixador Porter? O que significou isso para vocês quando vocês receberam o convite do Odi, né? Qual foi a sensação? Como que está sendo isso? O que vocês entendem em ser embaixador de um grupo tão forte que está já é grande, né? Mas está se tornando mais forte ainda, que a gente vê aí nos bastidores como que eles se organizam e como eles estão atingindo diretamente o mercado condominial. Olha, para mim é uma honra, principalmente porque ele conectou várias pessoas que têm muito know-how no assunto condominial.
e as informações normalmente são privilegiadas, a gente consegue trocar experiência, mostrar o quanto essa união, essa bandeira que a gente está levando da profissionalização, da entrega, da transparência, da capacitação contínua. Então, realmente, quando eu fui recebida por essa família, para mim foi uma honra, e eu sou do interior, né? E eu sou uma menina perto do Aldo. Então, ter a oportunidade de trocar experiência com pessoas renomadas e fazer com que esse nicho cada vez ele se aprimore, cada vez mais ele seja reconhecido e valorizado, enfim, não tem preço. Eu sou extremamente grata por eles encamparem essa situação ao ponto de levar cada dia mais conhecimento e qualidade. Obrigado. E você, Aldão? Para mim, ser embaixador Porter é uma honra. Eu entrei com o convite do Ode, né? E sem esperar, ele ligou para mim, me convidou e me convidou ainda para participar do primeiro evento. Sim. Lá em Floripa. Poxa, eu me senti muito honrado. Ainda perguntei, mas por que eu, né? Etc. E ele disse, me mostrou a importância que eu teria no mercado. Eu, perto do que a Porter está virando, eu sou pequenininho. Então, é uma honra poder levar a Porter onde a gente vai, falar sobre isso, falar sobre o social, que a gente fala muito do social, fala muito do crescimento, e não falo do meu, da Márcia, mas de outros síndicos que estão começando no mercado. Todos eles têm os mesmos incentivos, todos eles têm a mesma importância, o mesmo peso. Então, só por aí a gente vê a importância que é o Grupo Porter, né? A importância que é ser um embaixador, onde todos se tratam da mesma forma, o mesmo momento, seja ele novo no mercado, começando no mercado, querendo crescer no mercado, mas a importância disso que eles qualificam. Então, isso me torna gratificante, me torna muito grato a essa empresa que me adotou como embaixador. E eu tenho que, cada dia mais, honrar esse convite e honrar esse embaixador. Show de bola. Aproveitando, deixa suas considerações, uma mensagem para o nosso público e com certeza em breve a gente vai se ver de novo em outros podcasts. Pessoal, muito obrigado para você que está nos vendo. A gente está aqui no Jornada, um evento maravilhoso, só gente boa, muita coisa bacana aqui. De novo, agradeço o Reginaldo por estar aqui, Márcia por estar ao nosso lado aqui, batendo esse papo, outras pessoas maravilhosas. E a gente se vê nos próximos podcasts, hein? Que eu sei que o Reginaldo sempre chama a gente. Obrigado, valeu. É isso aí, Marcinha. Bom, eu quero agradecer muito vocês estarem aqui conosco, né, nesse evento tão maravilhoso, com tantas pessoas aqui. E eu gostaria de deixar uma mensagem, principalmente para quando você estiver inseguro, com medo, angustiado. Os pássaros, eles se escondem quando chega a tempestade, só que as águias voam ainda mais longe. Então, olha aqui, ó, várias inspirações aqui para vocês, que possamos contribuir com o desempenho de vocês, com que vocês acreditem muito sobre como o mercado condominial está crescendo e quanto você pode ser agregado nesse montante. E obrigada, Reginaldo, Aldo, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Agradeço você, Márcia, Aldo, grande amigo, parceiro. E a você que está aí nos assistindo, agradecer por mais essa audiência no nosso Pod Síndico. Na estrada, especial aqui, Jornada Porter São Paulo. Estamos nesse grandioso evento maravilhoso. E nos vemos aí no próximo programa. Até lá, pessoal.